porque ele surgiu de alguma discussão que teve sobre o vídeo anterior, que é sobre ser bem tratado enquanto turista ou até mesmo enquanto imigrante, né? Ser bem ou mal tratado. Podemos surpreender-nos, né, com bons tratamentos, tanto em Portugal como no Brasil. Então, primeiro, eu conheço cerca de 40 países do mundo. Em geral, também fui melhor tratado do que mal tratado, que eu jamais voltaria a colocar o pé lá, porque são países que eu senti-me explorado. Eu vivi 10 anos no Paraná. E no Paraná, por exemplo, eu já cheguei a cumprimentar uma pessoa, bom dia, e a pessoa falou assim, só se for para você. Então, assim, isso Curitiba, né? Curitibano, ele realmente tem uma fama de mal-humorado, de fechado, de arrogante, mas eu também conheci curitibanos maravilhosos, assim, curitibanos muito, muito dóceis, muito queridos, muito amigos. O curitibano, ele é mais desconfiado, assim como o mineiro também, né? Ele não fica amigo de primeira, mas depois que ele toma confiança, que ele adquire, que tu conquistas a amizade dele, que ele adquire uma certa impressão, uma boa impressão de ti, eles vão realmente te receber bem. Mas a primeiro contato, não. Né? O próprio clima ajuda o curitibano a ser mais frio. Mas se tu fores para Paranaguá, que é uma cidade muito portuguesa, uma cidade onde dança-se o fandango, uma cidade onde tem a ilha de Valadares, que guarda algumas tradições dos Açores, que é separada a 100 quilômetros de Curitiba, até menos. Se tu fores para Paranaguá, ou para Antonina, ou para Morretes, tu serás muito bem recebido. As pessoas são muito carinhosas, as pessoas, assim, até te pagam coisas. Eu recordo-me que uma vez nós fomos com uma excursão, uma viagem de estudos da faculdade, e eu tinha um amigo, não vou falar o nome dele, mas ele era um amigo parecido comigo, assim, ele tinha meio a cara de Jesus, sabe? Só que até mais. E então ele inspirava muito bondade, sabe? E ele era mais dócil, assim, tinha um rosto mais doce mesmo, sabe? Ele transmitia realmente doçura no olhar e tal. E ele foi um sucesso lá em Paranaguá. Teve um rapaz que chegou a pagar, um senhor que chegou a pagar um pastel para ele, do nada. Foi lá, comprou o pastel e entregou para esse meu amigo. Eu falei, olha só que coisa, né? E assim, tu percebias que era sem interesse. O cara nem era gay, sabe? Era um senhor, assim, de idade. Então, eu achei incrível, assim. E nessa mesma viagem, teve um rapazinho que estava à beira do rio. Ele falava assim, eu vou pular aqui para você tirar foto. Então, olha só que interessante, né? O rapaz, ele queria agradar-me. E também queria interagir com os turistas. Isso é muito bonito. Mas em Curitiba isso jamais aconteceria. Né? Ou raramente, ou certamente a pessoa não seria curitibana. E eu tive uma experiência também particular aqui no Brasil, quando eu fui para o Piauí pela primeira vez. Isso já faz quase uns 20 anos. E lá, eu estava esperando um transporte para o Maranhão, e teve um senhor que ele, bem simples, um senhor assim, inclusive tinha bebido algumas, também ficou encantado comigo, assim, sabe? Por ser diferente, ele achava que eu era argentino. Muitos no Nordeste pensam que eu sou argentino ou italiano. E ele acabou por pagar um refrigerante para mim, se eu pedir, sabe? Ele simplesmente foi lá, comprou, isso que eu nem bebo refrigerante. Mas eu agradeci, fiquei até comovido, porque ele ficou tão, sei lá, surpreso com a minha presença lá, que Paranaíba não era naquela altura, e talvez ainda hoje não seja tanto, uma cidade muito turística, e chegar alguém que conversou com ele, o fez, né, feliz e encantado e tal. Então, é muito interessante observarmos, né, como que no Brasil varia os tratamentos. Em geral, no Brasil, eu nunca fui maltratado, para ser bem honesto. Mas, por exemplo, eu já fui assaltado. Minto, assim, foi um pouco maltratado, mas assim, não que a pessoa fizesse para me ofender de propósito, né? Mas algumas vezes a pessoa pensou que não ia consumir, que não ia gastar, talvez pelos meus trajes, né? Talvez não me observou, que foi em São Paulo. Então, por exemplo, cidades muito grandes, cidades que recebem muita gente, ela vai te tratar pior realmente, né? Porque tem outras pessoas para atender. Eu recordo-me há 30 anos quase, no meu primeiro trabalho, que foi numa loja de música, numa loja de discos, o meu patrão ele dizia, veja a aparência da pessoa. Se a pessoa tiver uma aparência de rica, tu atendes melhor. Caso não, não. Olha que coisa feia, né?
Tanto é que muita coisa que esse meu patrão ensinou-me, eu usei na vida para o contrário. Eu dava atenção mais aos pobres. E até hoje eu dou mais atenção a quem precisa de atenção. Porque o rico já tem atenção de todos, né? Mas no caso, assim, há pessoas que agem assim. Há pessoas que acreditam que eu vou valorizar aquela pessoa que aparentemente é mais rica, tem mais dinheiro, porque ela vai trazer mais lucro ao meu negócio, né? Ou o patrão dela falou isso para ela fazer isso. Então tem isso também. Mas voltando às minhas viagens pelo Brasil. Eu saí do Paraná e fui viver em Santa Catarina. E em Santa Catarina, especialmente no litoral, que tem uma presença açoriana muito evidente, as pessoas falam tudo meio cantadinho e eles te chamam de meu querido, ou meu querido. E eu fiquei assim, com o coração massageado, podemos dizer assim. Porque sair de Curitiba, que as pessoas são mais frias, que as pessoas quase não olham na tua cara, não falam muito contigo, e chega num local que tu entras no banco, a pessoa abre a porta para ti, que a pessoa te chama de meu querido, que as pessoas, né, te olham nos olhos, que as pessoas realmente são mais afetuosas, foi assim algo encantador para mim. Mas ao mesmo tempo também, em épocas mais turísticas, eu era tratado como um argentino. E o argentino não é lá tão bem tratado para alguns aqui no Brasil. Porque especialmente em Florianópolis, também chegam muitos argentinos em alguns momentos do ano, como janeiro, fevereiro. Eles fazem algumas arruaças, alguns continuam a viver lá depois das férias, ficam morando em barracas nas ruas. Então, alguns argentinos também não são personas muito gratas em Floripa, né? Então, quando eu era confundido com algum argentino, eu também não era tão bem tratado. Mas, no geral, eu fui muito bem tratado em Floripa, em Santa Catarina em geral, até mesmo em comunidades alemãs, que apesar de desconfiados, eles também eram muito honestos, né? E muito acolhedores, após eles observarem as suas boas intenções. Mas ainda assim, os locais de maior influência açoriana, eles são mais queridos mesmo, literalmente queridos, né? Eles que tratam os outros por queridos é porque eles são queridos. E até mesmo esse pessoal dessa zona mais alemã, de Santa Catarina, eles concordam que os açorianos eles são mais acolhedores, e realmente o são, né? Os açorianos, tanto de Floripa como dos Açores mesmo, são muito queridos, embora muito distintos entre si. Né? Há uma grande variedade entre os ilhéus. Então, tem ilha que tem certa característica, tem outra ilha que tem certo sotaque. Então, culturalmente é muito diferente, né? E, por exemplo, Floripa também. Dependendo da pessoa, do tipo de pessoa, talvez não seja muito bem tratada. Por exemplo, há áreas da Lagoa da Conceição, que é uma lagoa muito bonita, que tem mais ou menos no centro da ilha. Para lá no passado foram muitos gaúchos, e ainda vão. E alguns florianopolitanos, assim como alguns portugueses que estão incomodados, ou talvez tiveram a sua tranquilidade invadida por alguns brasileiros, o mesmo ocorreu em Floripa. Né? Alguns manezinhos, alguns florianopolitanos tiveram a sua tranquilidade, a sua realidade invadida por muitos gaúchos em determinado momento. Então criou-se alguns celeumas, criou-se, né, algumas animosidades, o que é normal, o que é compreensível, podemos dizer assim. Então também tem isso. A pessoa de pele mais escura aqui no Brasil, infelizmente ela será maltratada, ou não será tão bem tratada no sul do Brasil, ou em zonas de maior influência italiana, germânica, ou mesmo polonesa, ou russa. Eu, por exemplo, conversei há poucos meses com um rapaz, que ao saber que eu vivi muito tempo no sul, ele disse-me que ele nunca foi tão maltratado na vida como no sul do Brasil. Inclusive, ele tentou alugar um automóvel, isso, se não me engano, em Porto Alegre, para ir para as Serras Gaúchas, e por ele ter a pele mais escura, ele é mestiço, né, de branco com negro, ele disse-me que as pessoas duvidaram que ele tivesse dinheiro para alugar o carro. E ele tinha dinheiro, ele tem mais dinheiro do que eu até. Então, olha só que absurdo, né? A pessoa considerar a sua origem social pelo tom da tua pele. Mas isso é muito comum aqui no Brasil. Então,
e também no mundo, né? Infelizmente. Eu, por exemplo, sei lá, passei por mais de 100 diferentes aeroportos. Eu fui parado uma vez só, quando eu estava com a barba muito grande. Eu tinha o cabelo mais escuro, né? Não estava grisalho como eu estou hoje. E eu parecia muito um terrorista, acredito, né? Tinha uma imagem mais arábica, assim. Aí eu fui parado e fui investigado. Fui em Milão, na Itália. Tirando isso, eu nunca fui barrado em nenhum outro aeroporto. Eu conheço muitos brasileiros, especialmente não tão brancos, que foram muitas vezes parados e investigados em aeroportos do mundo, né, e até mesmo no Brasil. Então, infelizmente, há essa diferença de tratamento e nós devemos considerar. Né? Então, por isso que não devemos falar assim, você que foi para Portugal e foi muito maltratado, você é um mentiroso. Não. Dependendo do local que ele foi, dependendo do jeito como ele é, dependendo do jeito como ele tratou também o outro português, porque há pessoas também que são mais arrogantes, né? Ou são pessoas que chegam e falam assim, né? Não é assim. Tem que falar bom dia, tudo bem, como está, né? Para depois pedir alguma coisa. A gente fala, não, ou olá, né? O português valoriza muito o olá. Enquanto o Brasil fala, oi, né? Inclusive um amigo, nem se eu falo aqui, mas um amigo transmontano, eu até falo, uma vez eu saí com ele lá em Portugal, teve uma brasileira que atendia a mesa, ela falou, oi, e ele falou, nossa, isso daí parece a pessoa que tá puxando o boi, né? Né? Olá. Então é uma maneira mais educada e mais bonita, realmente, né? Então seria mais ou menos isso. Realmente a pessoa talvez for para Portugal, for para um local muito turístico, um local que tenha uma alta demanda de pessoas, talvez ela não será realmente muito bem tratada naquele momento. Mas não quer dizer que a todo momento será assim, que todas as pessoas daquele local a tratarão daquele jeito, né? Por exemplo, Paris. Paris, pelo grande afluxo também de turistas, é considerada uma das cidades mais mal-humoradas do mundo. Eles não costumam tratar bem. Eu tive parentes e amigos que foram maltratados lá. Mas eu estive umas 5, 6 vezes em Paris, e tirando uma que eu fui expulso, nem me colocar entre aspas, mas eu fui expulso literalmente da Midi Station, porque eu estava a esperar um comboio que sairia de madrugadinha para Colônia, na Alemanha. Eu pensei que eu poderia passar assim a madrugada lá, mas não. A Midi, talvez todas as estações de Paris, elas fecham às 2 da manhã. Aí chegou um policial com um pastor alemão e falou assim para mim, sorti, ou seja, saída. Né? Não falou nem s'il vous plaît, né? Nem me explicou, por favor, vá para sair. Não, sorti. Simplesmente isso. Então, senti-me realmente muito maltratado. Mas no geral não, no geral assim no comércio eu tentava falar francês, as pessoas achavam bonitinho eu errar, né? E a minha tentativa acabaram por me tratar muito bem. Uma vez também estava com um amigo e estávamos tentar a comprar o ticket do comboio para Versalhes e não conseguíamos e não havia atendentes na estação. Aí teve um casal muito querido que ele nos explicou, eles compraram até pra gente. Então foi muito bacana. Também não esqueço uma vez em Lisboa, que esse casal também, eles falaram em inglês conosco. E falaram assim, bem pausadamente para entendermos, para que nós entendêssemos. E recordo uma vez também em Lisboa, quando nem vivi em Portugal, eu estava lá turismo, eu hospedei-me ali perto da rotunda do Marquês, ali perto da Liberdade, Avenida da Liberdade. E a menina, era uma menina linda, recordo-me até hoje, assim, era uma menina, ela parecia um pouco a Nelly Furtado, e depois eu descobri que realmente ela era açoriana, e ela falava um português muito pausado. E aí eu pensei, que estranho. Aí eu perguntei para ela se ela era portuguesa mesmo, né? Que eu pensei, de repente ela era uma gringa, né? E está cá aprendendo português ainda. Falou, não, eu sou açoriana, mas eu estou a falar bem pausadamente para que tu compreenda, meu filho. Então foi muito bonitinho. Sabe, essa delicadeza que ela teve de falar de forma muito pausada, muito clara, para que fosse compreensível a mim.
Então, olha só a delicadeza e olha só o encantamento. Isso faz quanto? Faz uns 15, 18 anos e recordo-me até hoje. Então, é interessante, né? Observarmos que há realmente muitas diferenças. Assim como também para Portugal eu não fui tão bem tratado como eu esperava em alguns locais. Mas no geral eu tenho ótimas experiências, fiz grandes amigos em Portugal. Bom, e eu não posso encerrar esse vídeo sem falar da Bahia, dos baianos, né? Então, na Bahia eu já fui não tão bem tratado, em Salvador, por exemplo, um local muito turístico, mas é um local que eu sou tratado como gringo, como estrangeiro, então eles querem que eu compre as coisas, eles colocam fitinhas aqui na minha mão para que eu compre. Se eu quiser tirar a foto com uma baiana, elas cobram. Então, na Bahia, por exemplo, em alguns locais, ou pelo menos em Salvador, eu não me sinto tão bem como turista, né? Nem como brasileiro, porque para eles eu não sou brasileiro. Agora, no interior, eu sempre sou muito bem tratado. Inclusive, vou colocar aqui imagens de Rio de Contas. Rio de Contas é um local muito português da Bahia, é um local pequenininho, um local acolhedor, um local perdido lá no sul da Chapada Diamantina, que se recebe muito bem, que se come muito bem, que se festeja muito bem, em que as pessoas são tranquilas, em que não há assaltos. E, enfim, eu senti em Portugal, lá em Rio de Contas. Tanto é que lá tem uma pousada chamada Portugal. E lá eu fiz um grande amigo. Ele é o seu Marinilton. Inclusive tem entrevista com ele cá. Inclusive um dos irmãos dele também nos segue. Então, eu cheguei lá como hóspede e saí como amigo. Tornei-me amigo. Voltei lá outras vezes, o visitei, voltarei outras vezes também. Então, é bacana, né? Quando tu és tratado como um amigo no local que tu vais conhecer. Então, há muitas diferenças, há muitas realidades. A Colômbia, por exemplo, para mim não há lugar mais acolhedor no mundo do que a Colômbia. Mas há regiões da Colômbia também que tu não vai ser muito bem recebido, né? Devido, por exemplo, ao narcotráfico ou devido a tu seres muito diferentes deles. Mas, no geral, na Colômbia, já na Colômbia também eles não acreditam que eu seja brasileiro. Uma vez alguém falou que se eu era português, e quase que acertou, mas no geral na Colômbia também eles pensam que eu sou francês ou italiano, que lá também vai muito francês. E como meu espanhol também é mais carregado, porque eu também aprendi italiano concomitantemente ao espanhol, então às vezes eu falo alguma palavrinha em italiano junto com o espanhol. Então eles acreditam que eu possa ser italiano. Mas em geral, eu sou muito. Em geral não, 100% das vezes que eu estive na Colômbia, eu fui muito bem tratado. Então, para mim, assim, é um dos locais em que as pessoas são mais queridas no mundo. Aliás, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Eric Monroy, que é colombiano, que esteve em Portugal, que também tem um canal. A Colômbia é espetacular, assim. Se tu queres ser bem tratado, tenha certeza que lá tu serás. Mas também tem vários motivos, né? Tem a questão do povo depender do turismo, tem a questão da educação escolar, tem a questão das pessoas sentirem-se mais submissas, que muitas vezes é o caso da Colômbia, né? Então, mas pode ser também que haja alguém que foi para a Colômbia e foi maltratado, vá saber, né? Então varia muito essas questões. Estou a me alongar demasiado, demais. Então, queria deixar essa reflexão. Obrigado a todos que estiveram aqui, que estão a me acompanhar. Continuem aqui no canal, teremos outros vídeos talvez ainda esta semana. Envio a todos um grande luz abraço e fiquem à vontade para comentar, para dizer das suas experiências em viagens com outros povos, que é sempre muito enriquecedor ler histórias de vocês, tá bem? Obrigado por tudo e até a próxima!